nome é Marcos Gama, eu sou jornalista, formado pela Casper Libero, fui delegado de polícia durante 50 anos e já escrevi alguns livros sobre temas policiais, políticos, e agora estou lançando o meu livro Vila Buarque, o caldo da regressão. O que significa isso? Vila Buarque é o bairro aqui que a gente vive, aqui onde está o Barão de Tararé. E foi um bairro muito rico em todos os sentidos, na parte estudantil, cultural. E o Brasil vinha, desde volta de 1950, num progresso muito grande na parte de educação e cultura. E como a gente sabe, essas coisas incomodam as elites dominantes, E em 64 foi feito o golpe muito bem montado, que não foi só militar, mas foi feito pela sociedade civil dominante, que teve o respaldo, inclusive, da imprensa. Por exemplo, hoje em dia nós estamos analisando aí coisas que ninguém sabia na época, A frota do Caribe, por exemplo, ela foi deslocada do Caribe para as costas do Espírito Santo alguns dias antes do golpe de 1º de abril de 64. O senhor Roberto Marinho sabia disso, mas nunca falou nada, nunca deixou a imprensa divulgar isso. Então o golpe militar de 64 até 68, como o homem, na sua história, quando ele é acuado, parece que ele produz mais, e o Brasil parece que progrediu na área cultural, de 64 para 68, grandes manifestações estudantis, teatro, grandes peças de teatro, contestadoras, e a coisa estava indo bem até 68. Em 68, aproveitando também o movimento mundial, porque a sociedade mundial estava muito acomodada depois da guerra, no fim da Segunda Grande Guerra, e estava incomodando os jovens, que estavam indo além do rock and roll, E 68 foi um movimento mundial. E aqui no Brasil foi acrescido do combate à ditadura militar, Então os estudantes saíram às ruas, o movimento foi muito forte no Brasil. E eu analiso no meu livro o episódio principal de tudo isso, que foi a Guerra da Maria Antônia, aquela briga que teve da filosofia com o Mackenzie. Alguns falam que foi uma coisa fortuita, que aconteceu de repente. Eu que convivi nessa época aí, convivi todos esses dias aí, com as lideranças da época, que eram o Zé Dirceu, o Luiz Travasso, o Vladimir Palmeira, nós achamos também que uma coisa tinha acontecido assim, por acontecer, Mas você analisando bem, você vai ver que não foi uma coisa fortuita, parece que foi uma coisa programada, porque alguns meses antes, o senhor Golbery, o Couto Silva e o ministro da Justiça, o Gomes Silva, já tinham feito um esboço, minutas, do AI-5 e do 477. Então, os acontecimentos que aconteceram na Maria Antônia, eu vejo isso com muito peso, para logo em seguida aparecer o AI-5, Porque quem conviveu aquilo ali, viu que o Mackenzie não era um colégio assim totalmente de direita. O Mackenzie tinha vários diretórios de esquerda. E quem que atiçava toda essa briga? Era o CCC. O que era o CCC? Era o MBL de hoje, certo? Só que o CCC da época era formado por ricos, Eles recebiam ajuda externa, mas também tinham dinheiro. Hoje em dia, você vê um movimento Brasil Livre, esse MBL aí, uma molecada aí que está se usufruindo de um dinheiro que vem de fora para fazer essas palhaçadas que estão fazendo tudo aí, o que está sendo pior. Então, nesse meu livro, eu analiso exatamente isso, o caldo da regressão, o que aconteceu na época de 68 e o que está acontecendo hoje. Por exemplo, aqui na Vila Buarque, um bairro riquíssimo, surgiu daqui um teatro de arena, grandes movimentos de teatro de arena, grandes artistas que saíram daí, grandes peças de teatro contestadoras, Boal, Guarnieri, até a Jovem Guarda, aqui na Consolação, tínhamos também o Tropicalismo, que saiu aqui do lado, onde era o Som de Cristal, era uma gafieira aqui na Rigo Freitas, foi criado aqui também grandes movimentos do Tropicalismo. Então nós tínhamos bem ou mal, um movimento grande de cultura, educação, uma coisa boa,
E isso foi podado violentamente pela ditadura militar, quando nós pegamos um ano de 1972, que foi na minha vida assim, o pior ano que eu acho que houve na história do Brasil, uma repressão muito grande. Você não podia ser na rua, acreditar em ninguém, confiar em ninguém. E isso veio até chegar ao que nós estamos chegando hoje, que é essa decadência total, né? Então, pessoal, eu queria convidar os companheiros para o lançamento do meu livro, Vila Buarque, o Caldo da Regressão, que vai ser no Tapera Taperá, ali na Galeria Metrópole, na Avenida São Luís. Vai ser no dia 28 de novembro, a partir das 19 horas. Esse livro, vocês vão ver no conteúdo dele, muitas dessas coisas que ocorreram, principalmente de 64 e 68 para cá. Então, o caldo da regressão, né? E esse livro, ele tem o prefácio do Zé Dirceu, né? Que é um grande amigo meu desde aquela época, e que ele faz um prefácio do livro, e o Maringoni, que é o Gilberto Maringoni, jornalista também, desenhista, que também elaborou a capa do livro. Então eu queria contar com a presença de todos, para a gente continuar lá até esse bate-papo, lembranças do passado, tudo, tá? Um abraço.